Tá aparecendo na tela para vocês? Luiziane, eu não tenho como permitir, porque não sou eu que estou moderando a reunião, é Cleomar. Mas não apareceu o convite aqui não, Samara. Tô aqui. Quem tá pedindo, eu tô aceitando. Certo. Pede para ela olhar qual é o e-mail que ela está usando. Tá aparecendo na tela para vocês? Sim. Tá aparecendo na tela para vocês? Eu fico sem saber se vocês estão me escutando ou não, meu povo. Tá sim, Tá sim, Samara. Samara. Pronto. Então, a gente vai fazer a revisão em cima de função quadrática, e eu perguntei para vocês naquela hora, não sei se vocês conseguiram me escutar, quais eram as principais dúvidas que vocês tinham, certo? Agora é aquele momento que vocês falam, quais são as dúvidas que vocês têm. Explica um pouco daquele negócio dos sinais no gráfico da parábola. Certo. As principais dúvidas estão no sinal. Todo mundo consegue entender os conceitos de uma função quadrática, consegue entender, diferenciar os três coeficientes que nós temos. O coeficiente A, ele vem sempre elevado ao quadrado, o coeficiente B é o coeficiente que anda com x, e o C é o termo independente. A gente consegue identificar esses três coeficientes? Sim. Sim. Então, se nós já conseguimos identificar, eu posso pular toda essa parte aqui, certo? A concavidade da parábola, a gente consegue entender a concavidade da parábola? Onde é que o coeficiente... Quem é o coeficiente que determina a concavidade da parábola? O A. Se ele for Quando ele é positivo, virado para cima. Negativo, virado para baixo. Pronto. E esse coeficiente, ele vai determinar lá na frente uma outra situação. Qual é essa situação? Qual é essa situação? Se a minha parábola ela é voltada para cima, ela está determinando o quê? O valor mínimo. Virada para E se ela é baixo, voltada o para valor baixo? máximo. Pronto. Que a gente já trabalhou, né? Concavidade voltada para cima, o A é maior do que zero. Voltada para baixo, o A é menor do que zero. O C, ele vai estar incidindo onde? No eixo de Pega no Y. eixo Y. Ele corta o eixo de Y, né? Se o C ele for maior do que zero, o que acontece com a parábola? Onde é que vai ser cortado? Acima da origem. Acima da orelha. Zero. Vai ser na origem. Oi? Isso menor que zero. Cortará abaixo do plano cartesiano. Abaixo do plano cartesiano. Pronto. Se ele for igual a zero na origem, se for menor do que zero, abaixo do plano cartesiano. Ok. A gente usa essas duas formulazinhas. Essas duas fórmulas a gente usa para trabalhar o quê, pessoal? Raízes. As raízes. Quando o delta ele é maior do que zero, o que a gente sabe sobre essa função? Ela possui duas raízes distintas. Pronto, ela possui duas raízes reais distintas. Quando ele é igual a zero? Apenas Raízes uma iguais. raiz. As duas raízes são iguais. E quando ele é menor do que zero? Não existem raízes. Não existe Não raízes existe raiz reais. real. Tem como eu conseguir fazer o gráfico dessa função?
no caso do delta menor do que zero. Sim, Sim, só que não vai cortar o eixo de Y, de X, quer dizer. pronto. Sim, mas eu não vou estar cortando o eixo de x, ok? Então, as raízes, elas vão cortar sempre onde? As raízes vão cortar sempre onde? O eixo de X. O eixo de x. As raízes, elas também podem ser chamadas de zero da função, né? Para construir um gráfico. Oi. Quem falou? Alguém ia falar alguma coisa? Samara, foi só Jarbas confirmando o que você disse. Pronto. Aí, com relação ao gráfico da função, a gente trabalhou como construir um gráfico da função, não foi isso? Você pode atribuir valores a x, e a partir dentro da lei de informação que nos é dada, se atribuindo valores a x, você encontra seu correspondente em y, ou a gente pode usar aquelas regrinhas que a gente já trabalhou com vocês, certo? Se eu pedir para você determinar com base em alguns valores, você vai usar os valores, certo? Se eu não pedir para você determinar com base em valores, você já vai direto para aquelas regrinhas lá dos coeficientes, certo? Nesse caso aqui, usando os valores, seria como? Pessoal, alguém está me ouvindo? Procurando aqui no chat, ninguém responde. Lomar, me deu um retorno aí, vocês não estão me ouvindo? Já que eles não falam nada. Eu estou ouvindo. Vamos, tia. Pronto, então, nesse caso aqui, a gente ia substituir onde tivesse o x, os valores correspondentes aqui na tabela, né? Então, onde Isso. tiver menos 2, na verdade, onde tivesse x, você ia colocar menos 2, ia ficar menos 2 ao quadrado, menos da fórmula, 2 vezes menos 2, mais 4. Aí, a gente ia resolver isso daqui, menos 2 ao quadrado dá 4, menos com menos mais, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4 mais 4, 8, certo? 4 mais 8 ia dar 12. Vocês conseguem entender como é que funcionaria para obter os valores de y? Ou eu preciso continuar? Sim, né? Então, você ia repetir todo esse processo, certo? Encontrando os valores em y. Depois de encontrar todos os valores em y, você ia traçar seu gráfico. Aí, olhando para a lei de formação, o que, que a gente sabe sobre esse gráfico? Concavidade virada para cima. Concavidade voltada para cima. O 4 vai cortar o eixo de Y. Ele é positivo. Se ele é positivo, ele vai cortar onde? Acima da origem. Acima da origem, certo? Então, deixa eu ver aqui se é... Pronto, os meus valores. Olha como ficaria o esboço do nosso gráfico com base nos pares ordenados que a gente encontrou. Certo? Então, se eu pedir para vocês encontrarem os valores correspondentes em y, vocês vão usar isso daqui, tá? Então, vocês vão encontrar, atribuir valores a x e encontrar seu correspondente em y e, em seguida, desenvolver o gráfico, tá certo? Certo? Certo. Vai a questão das raízes e o uso de Bhaskara. Todo mundo consegue usar Bhaskara?
tranquilamente, consigo. consegue? Delta. Eu consigo. Alguém sendo bem franco, bem honesto aqui com a gente. Tem alguém que não consegue, não sabe direito, que quer uma explicaçãozinha dentro do conteúdo. Olha, ninguém respondeu aqui no chat, ninguém respondeu no microfone. Eu vou passar aqui, vou explicar rapidamente. Se você não entendeu, pode falar, tá certo? É o momento de tirar a dúvida mesmo, tá certo? Então, a primeira coisa que você tem que atribuir, os coeficientes. Veio com quadrado, você sabe que é o coeficiente A. Veio acompanhado só com um xzinho lá, com um y, com a letra geralmente a gente usa o x, você sabe que é o B. Veio sozinho, só o número é o coeficiente C, é o termo independente, tá certo? Depois que você consegue identificar o coeficiente A, B e C, você aplica dentro da fórmula. A gente sabe que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, se é B ao quadrado, eu pego o valor de B, menos 5 ao quadrado. Menos da fórmula, 4 da fórmula. O A é 1, tá aqui ele, e o C é 6. Menos 5 ao quadrado, 25. Menos da fórmula aqui, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24 vai dar 1. E agora, eu vou e atribuo aqui também dentro da fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes A. Menos da fórmula, 5 é menos 5, o B é menos 5, né? Então, é menos 5 do B, mais ou menos a raiz de 1, que foi que a gente acabou de encontrar em delta, sobre 2 vezes 1, que é o coeficiente A. Menos com menos, mais, esse 5 fica positivo, mais ou menos, raiz de 1, 1, né? 2 vezes 1, 2. A primeira raiz, a gente pega só o valor positivo. Então, 5 mais 1, 6, dividido por 2, vai dar 3. Na segunda raiz, a gente pega o valor negativo. 5 menos 1, 4, dividido por 2, vai dar 2. Então, a gente tem a raiz, x', x duas linhas, 3 e 2. Certo? Vocês conseguem fazer isso aqui, né? Consigo. Pronto. Aí eu passei um exercício para vocês, e aí aqui eu vou por nome, tá? Nominalmente, a gente vai fazendo aqui com vocês, para ver se a gente consegue identificar. Vocês ligam o microfone e falam, tá bom? Gabriel, quem é o coeficiente A aqui nesse item? Gabriel Souza. Gabriel. Quem é o coeficiente A? Não sei se Gabriel está ouvindo. Jamile, quem é o coeficiente A? Jamile, quem é o coeficiente A? Ana Regina, Oi. quem é o coeficiente A? 3. 3. Vitor Batista, quem é o coeficiente B? Vamos acordar, galera, vamos. Vitor Batista, quem é o coeficiente B? Samara, Hilário falou que não tá saindo áudio lá no celular dele, não. Será que a minha internet eu já estou usando da Vivo? Eu tô escutando. Pois então deve ser. Como é? Alguém falou aí, eu não consigo entender o que foi que disse. Samara, o quê? Já contando a sua voz, acho que era na internet. Eu ainda não entendi. Tem como repetir, porque eu não entendi não o que você falou. É porque está cortando a sua voz. Acho que é porque a internet que tá ruim.
Ah, certo. Vitor, eu perguntei qual era o coeficiente B aí, na questão. Ixi, Samara, você também me complica. Perguntar logo pra mim. Pois é. Mas é bem simples, ó, o coeficiente A é um quadrado, o B anda com uma letra e o C anda sozinho. E aí, quem é o B? Ah, sei não. Presta atenção, Vitor, ó, o A vai com quadrado, o B, ele anda com uma letra, e o C, ele anda sozinho, só é número. Quem é o coeficiente B aí? Vitor? Ó, o A, ele anda com um quadrado. Então, tá aqui, ó, o quadrado. A gente já sabe que o coeficiente A é o 3. O B anda com uma letra. Quem é o único carinha que tá andando com letra aqui? Não é o 4? Então, o coeficiente B é o 4, certo? E o C anda sozinho. É o 1, ok? Na próxima você responde, tá certo? Tá bom, tá bom. Eu não sabia assim. Aí ele pede na questão ainda para identificar os coeficientes, calcular as raízes e escrever o bolso da parábola. A gente já disse que entendia como fazer para calcular as raízes, não foi isso? A gente aplica dentro da forma de delta de Bhaskara e obtém as raízes. Eu vou subentender que vocês já entenderam isso aqui para a gente não passar muito tempo nisso, certo? E aí ele pede para desenvolver o esboço da parábola. E aqui ficou esforço, mas esboço da parábola. Olhando para essa lei de formação, o que a gente sabe sobre essa parábola? Que em Y ela vai cortar no 1, a concavidade será para cima, e através das raízes nós saberemos onde irá cortar no X. Exatamente, que é no 1 e no 1/3, certo? E agora aqui, Vitor, agora a sua chance aí de responder. Quem é o coeficiente A? É um 9x sobre 2? É. Pronto, é o 9. Muito bem, é o 9. O carinha que anda com quadrado é o 9, tá certo. Deixa eu ver aqui outra pessoa. Abraão Figueiredo. Quem é o Oi, B? Quem é o B? 12. 12. O C, evidentemente, é o 4, não é isso? E aí, antes de mostrar o gráfico, antes de mostrar as raízes, o que a gente já sabe sobre essa função? Cadê? Deixa eu perguntar aqui para Monice. Monice? Oi. O que a gente já sabe sobre o gráfico dessa função? Olhando para a lei de formação, o que a gente já sabe, o que a gente entende sobre? Como assim? Não entendi. Olhando aqui para a lei de formação, porque nessa questão ele pede para a gente calcular as raízes e fazer o esboço do gráfico. Mas olhando só para a lei de formação, antes de calcular as raízes, a gente sabe o que sobre esse gráfico? O coeficiente A, ele é o quê? 9. 9. O 9 é positivo. Se ele é positivo, a concavidade é voltada para O lado positivo? cima, né? Tem outra informação aí que a gente consegue extrair rapidamente. É.
O eixo de y vai ser cortado onde? Fazer a pergunta para outra pessoa, tá? O Muniz já me respondeu um, vou fazer outra para outra pessoa. Teófilo, o eixo y vai ser cortado. O eixo de y vai ser cortado onde? No 4. Positivo, então vai estar localizado em qual ponto do gráfico? Eu não entendi, não. Ele é positivo, então ele vai estar localizado em qual ponto do gráfico? No 4. No 4, mas no gráfico ele vai estar acima da origem, na origem ou abaixo da origem? Acima da origem, exatamente. Então, a gente vem aqui, ó, calculando as raízes, né, substituindo aqui dentro das fórmulas, a gente encontra que as raízes, ela é menos 2 nonos e menos 2 nonos. Por quê? Porque nós obtivemos delta igual a zero. Toda vez que a gente estiver calculando delta, encontrar delta igual a zero, a gente vai encontrar duas raízes iguais. Se as duas raízes são iguais, então significa... Samara, seria menos 2/3, porque 6 dividido por 18 é 3. Pronto, considera uma digitaçãozinha aqui, certo? Mas, independente aqui do resultado que a gente encontrou, o que a gente... Como é? Eu estava fazendo aqui, por isso que deu diferente. Pronto, deve ter sido na hora de digitar que eu digitei errado mesmo. Mas aí, assim, eu estava falando aqui com relação ao delta igual a zero, Jamila. Quando o delta é igual a zero, a gente sabe que as duas raízes são iguais. Se elas são iguais, no gráfico elas vão ficar como, Jamile? Jamile? Oi. Se as duas raízes são iguais, no gráfico ela vai ficar como? Não sei, tia. Não sabe? Yara, ajuda aí, Jamile. Yara? Felipe Emanuel, ajuda aí, Jamile. Felipe? Tia, como é a pergunta? A pergunta é assim, ó. Você sabe que delta é igual a zero. Se delta é igual a zero, ele tem duas raízes iguais. Se ele tem duas raízes iguais, como é que ele vai falar no gráfico? Pera ainda. E aí? Conseguimos responder essa pergunta? Consegue, Jamile? Não, tia. Não? Alguém responde aí ajudando a Jamile? Essas duas raízes que são iguais irá cortar o eixo de y em apenas um único ponto. No caso, vai ser menos 2/3. O eixo de... O eixo de x vai cortar apenas em um único ponto.
Pronto, exatamente. Entendeu agora, Jamila? Então, lá no gráfico, só vai tocar aqui, ó, em X, uma única vez, tá certo? Perceba que, ó, foi Muniz que disse que era voltada para cima, né, ó, que ela voltada para cima. Alguém falou lá acho que foi Abraão, que disse que era em 4 positivo, tá aqui, ó, 4 positivo, C. E a raiz tocou apenas uma vez, certo? Agora nessa daqui, Evelyn, responde aí quem é o coeficiente A, Evelyn. 2. 2, exatamente. Hilário, quem é o coeficiente B? Hilário. Hilário. Hilário, eu acho que não tá. Quem é o coeficiente B nessa daí? Quanto? Deixa eu ver. Certo. Peraí, tia. Certo, tô esperando. Não é mais não, tia. Ó, vou repetir de novo. Nessa aula a gente já disse. E aí, assim, como a gente está com dúvida em coeficientes, isso me leva a ver que eu tenho que explicar direitinho, eu acho que delta e bhaskara. Porque se a gente está com dúvida em identificar os coeficientes, dificilmente a gente vai saber aplicar. Oi. Oi, alguém disse Samara? Eu acho que é Marcos Antônio, mas eu não sei. Na sua prova, vai cair muitas questões sobre Y do vértice, X do vértice. Vai cair alguma coisa assim sobre. Eu tenho que chegar lá, só que assim, eu entendo que se não estou entendendo isso aqui, eu tenho que trabalhar isso aqui E com aquele eles. negócio dos sinais que o Camille falou. Pronto. E aquele negócio dos sinais que Os sinais eu vou deixar para cobrar na próxima, tá certo? Nessa, eu vou cobrar o quê? Esboço do gráfico, eu tô batendo muito nisso. Então, se eu tô batendo muito nisso, tá na prova, gente. Não tem condição de não cair, tá certo? Vai cair isso aqui, vai cair Y vértice e X o vértice, certo? Vai cair o que mais, Samara? Eu pedi para vocês fazerem 2 pesquisas, não foi? Aquelas 2 pesquisas não foram à toa. Uma, eu pedi para você identificar qual a relação que existia entre as parábolas e a antena parabólica. Então, vai ter uma pergunta sobre isso. Eu corrigi, inclusive, com vocês o trabalho, certo? Em uma das aulas que a gente gravou, eu corrigi o trabalho. Então, se eu dei atenção àquilo, vai cair, tá entendendo? E a última pesquisa que eu realizei com vocês era a relação que existia entre as funções quadráticas e os esportes, que aí vocês trouxeram os exemplos. Então, vai cair também alguma coisa com relação disso daí. Então, vou pegar as pesquisas de vocês, aquilo que mais se repetir nas pesquisas vai ser o que eu vou estar trabalhando, entendeu? Quase todo mundo colocou, entendeu? Então, a galera que não fez o trabalho, acorda aí, atenta, para poder pesquisar também, que vai estar lá na prova, tá certo? Então, gente, aqui, ó, eu quero que vocês fixem isso aqui na memória de vocês e tentem inculcar. Quem não conseguiu ainda entender isso aqui, tem as outras aulas, tá certo? Que eu estava trabalhando os exercícios, que eu estava trabalhando a explicação. Eu vou deixar para vocês, de novo, os links lá do YouTube, que as aulas estão gravadas, tá certo? Vou colocar lá no grupo de vocês, mas é necessário que vocês olhem, que prestem atenção, porque assim, olha, o que a gente percebe, quando a aula é ao vivo, a participação é bem maior, evidente. Porém, quando a gente grava uma resolução de exercícios, a participação e visualização lá no YouTube é muito pequena.
Então, o que eu entendo? Poucas pessoas estão indo lá corrigir o exercício. E se eu não estou corrigindo o exercício, ou se eu não estou olhando a explicação, porque o primeiro ano ele pediu para que eu desse exercícios ao vivo e explicações fossem gravadas. Se vocês não estão vendo essas aulas gravadas, ou se vocês não estão vendo os exercícios, uma hora vocês vão estar se prejudicando, entendeu? Então, peço para vocês irem lá, olhar, porque eu trabalhei isso tudo bem batidozinho. E o massa dessas aulas ser gravadas, que vocês podem colocar para repetir quantas vezes você quiser, tá bom? Então, assim, ó, nessa primeira questão aqui, identificar coeficiente. Você tem que saber que o A, ele anda com um quadrado, você tem que saber que o B anda com outra letra, e que o C é o termo independente, é aquele cara que anda sozinho, é o número que vem sozinho, tá certo? O que eu preciso saber mais? Eu preciso saber da fórmula de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, porque ele está pedindo para calcular raízes. Toda vez que ele pedir para calcular raiz, eu tenho que usar delta e básica, certo? Se o delta for positivo, duas raízes. Se o delta for igual a zero, duas raízes iguais. E se o delta for menor do que zero, não vai ter raiz real, certo? Então, B ao quadrado. Então, se é B, então 5 ao quadrado, menos da fórmula, 4 da fórmula. O A é 2, o C é 9. 5 ao quadrado, 25, menos 4. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 9, 144. 25 menos 144 vai dar menos 72. Eu não sei porque não saiu esses 47 aqui, não, certo? Mas aqui tá errado. E aí, se é negativo, vai ter raiz real? Sim ou não, pessoal? Não. E o resultado tá certo, é menos 47 mesmo, né? Camilo, travou aqui para mim, não consegui entender o que você estava falando, não. Eu disse que o resultado tá correto mesmo, é menos 47. É menos 47, tem certeza? 25 menos 147? Sim, é menos 25 aí é menos 72, né? O meu deu 72. É 72, né? É 76. É isso, menos 72. 72. Mas o gráfico a gente consegue construir? Sim, né? Aquela pergunta que eu fiz no início da aula. Positivo, então com cavidade voltada para cima. O 9 corta o eixo de y, tá aqui, e como eu não tenho raiz, não corta o eixo de x, certo? Não tenho raiz real. Perceba que o eixo x está aqui embaixo, ó. O gráfico está passando lá em cima, tá bem? Na 2, a gente ia esboçar o gráfico também, através disso daí, e aí foi quando eu fiz aquele slidezinho animado com vocês, que era justamente para que a gente conseguisse identificar algumas propriedades dos coeficientes, certo? O coeficiente A, a gente sabe que ele determinava a concavidade da parábola, se ele fosse maior do que zero, era voltada para cima, menor do que zero, era voltada para baixo, não era isso? Ele era um coeficiente que não podia ser igual a zero. O coeficiente C era aquele coeficiente que corta o eixo y, quando ele é maior do que zero, é acima da origem, quando ele é igual a zero, passa na origem, e quando ele é menor do que zero, abaixo da origem. E o coeficiente D, que geralmente a gente deixa por último, porque ele não é que ele seja difícil, ele só precisa um pouquinho mais de atenção, ele vai determinar a inclinação da parábola, certo? Após passar o eixo y, então ele vai determinar a inclinação imediatamente após, ao passar o eixo y. Quando ele é menor do que zero, a partir do ponto onde ele corta y, nós iremos descer, certo? Então, b menor do que zero, passou em y, essa parábola vai descer. Se ele for maior do que zero, vai subir. E se ele for igual a zero, você imagina que você está dando um super zoom, uma super lupa, e essa parte aqui continua contínua, continua reto. Lembrando que é imediatamente após passar pelo eixo de y, tá certo?
Eu coloquei até um ponto de atenção aqui, né? Você pode achar que B é positivo, pois está vendo a parábola subir, mas a regra diz que tem que ser no ponto mais próximo do corte, certo? Ou seja, mais próximo do corte aqui em Y. Vocês conseguiram entender isso aqui, gente? Sim? Mais ou menos. Quem foi que disse mais ou menos? Carol. Carol, olha aqui, ó. Com relação a... Mas o A e o B, o A e o C você entendeu, né? Sim, entendi, sim. Sim, né? O B, quando o B ele for menor do que zero, a gente sabe que o C ele determina quando corta no eixo de Y, não é isso? Se o meu B ele for menor do que zero, assim que passa no eixo Y, o que acontece com a parábola? Desce, certo? Se ele for maior do que zero, assim que passa por Y, sobe. E se ele for igual a zero, é como se aqui você tivesse dado um super zoom e isso aqui seguisse reto. Ok. Ok. Aí, com base nisso, a gente ia desenvolver os gráficos, mas aqui a gente já trabalhou muito isso aqui, então, gente, a gente vai para x o vértice, y o vértice, porque senão não vai dar tempo. Vou ver se está nesse slide. Aquela questão da pesquisazinha lá sobre a antena parabólica, que aí a gente já corrigiu, vocês vão ver lá no outro slide. Deixa eu ver se... Não está aqui. Deixa eu pegar outro slide aqui. Já apareceu para vocês? Já. Sim. Já? Pronto. Então, aqui, função quadrática, ponto máximo, ponto mínimo, que foi justamente aquilo que acho que o Marcos Antônio falou no início da nossa aula. Quem determinava era qual coeficiente, vocês ainda lembram? O A. O A, né? O coeficiente A. Isso aqui é só recapitulando o gráfico, né? Os zeros da função, que a gente já viu. E aí o vértice. Quem é o vértice, pessoal? Débora Milene. Quem é o vértice em um gráfico de uma função quadrática? É o ponto mais alto ou mais baixo do gráfico. Pronto, o ponto mais alto ou o ponto mais baixo do gráfico. E aí, para calcular esse valor do vértice, a gente vai atribuir uma formulazinha. Qual é essa fórmula? Vocês lembram? Responder? Posso Pode. responder? Pode. X vértice vai ser B sobre 2A. Vai ser negativo. E Y vértice vai ser delta sobre 4A. Negativo também. Menos delta sobre 4A, certíssimo. Então, olhe bem. Quando eu tenho A maior do que zero, vou estar determinando o valor mínimo, porque o vértice, ele toca aqui na parte, o gráfico, ele faz uma parábola aqui para baixo, não é isso? Então, valor mínimo. Como é que eu vou identificar se é mínimo ou se é máximo? A gente vai usar x do vértice ou y vértice?
Qual fórmula que eu vou usar para determinar se é máximo ou mínimo? É com a do x? Y vértice. Qual? Eu acho que é Y O vértice. Y do vértice. Y do vértice. Exatamente. É Y. Y do vértice. Porque perceba o seguinte, não é o Y que vai determinar aqui onde ele toca, o ponto máximo e o ponto mínimo? Então, eu vou usar Y vértice, certo? Então, a gente consegue entender isso aqui, né? X do vértice, Y vértice, certo? Isso aqui eu já expliquei para vocês, né? A questão do coeficiente A, quando ele é positivo, o que acontece, quando ele é negativo, o que acontece. Então, estudo o sinal é para estudar o sinal da função do grau. No segundo grau, deve ser adotar o procedimento para determinar as raízes, marcar as raízes em uma reta, analisar a concavidade, fazer o estudo do sinal. Mas isso aqui eu não vou estar cobrando agora na prova, certo? Vou ver aqui se tem alguma outra coisa. Mesmo slide. Isso aqui eu não vou estar cobrando. Então, revisãozinha do construção do gráfico. Para construir o gráfico de função quadrada, a gente deve determinar o quê? Olhar a concavidade. A concavidade. Sim. Vai lá, fala. A maior que zero, concavidade para Identificar cima, os a menor valores, que zero. olhar a concavidade. Pode falar, Marcos. Olhar onde o eixo vai pegar em Y, no caso, que vai ser... a gente vai saber por causa do valor de C. Isso, Aí tira as raízes. Pronto. Os zeros ou as raízes. Para saber onde é que o eixo vai pegar em X, quer dizer. Depois. E calcula A gente vai olhar os... o vértice, X e Y. X do vértice. E desse jeito dá para saber. Então, olhando aqui esse gráficozinho, ficaria assim, né? As raízes tocando em X, o ponto C tocando em Y e os vértices determinando se é mínimo ou máximo. Não é isso? E a concavidade aqui determinada pelo coeficiente A. Não seria isso? Isso aí. A gente ia determinar as raízes, marcar os valores das raízes no eixo X, calcular X o vértice, Y o vértice, marcar no plano cartesiano, marcar no eixo Y o coeficiente C e analisar a concavidade da parábola e traçar os pontos que passam nela, marcando, é isso? Então, resumão de como construir o gráfico é isso aqui, certo? Então, tira aí um print, escreve aí rapidinho, e é isso daí. Alguma dúvida, pessoal? Já tirei. Já tirou as dúvidas? Faltam apenas 4 minutos, mas ainda dá tempo a gente... Deixa eu ver, dá para fazer o quê, meu Deus, com 4 minutos? Vamos aqui um exemplo de como calcular, né? Na primeira questão. A função f de x igual a x ao quadrado mais 10x mais 9, qual é a soma das coordenadas do vértice na parábola representada por ela? Então, se ela está pedindo a soma, eu ia somar x do vértice e y vértice, certo? Preste atenção que às vezes a questão pode ter uma pegadinha desse sentido, certo? Então, primeiro, para calcular x do vértice, a gente ia substituir na fórmula, né? Isso, menos b, dividido por 2 vezes a. B é 10, 2 vezes A, o A é 1. Então, menos da fórmula, vocês lembrem sempre, 2 vezes 1 é 2, 10 dividido por 2 vai dar 5, o menos da fórmula, menos 5. E aqui, ó, onde tem delta, a gente vai substituir por B ao quadrado menos 4AC. Lembrando sempre de colocar o valor aqui negativo. E aqui é dividido por 4A, certo? Então, 10 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes 1, vezes 9, dividido por 4 vezes 1. 10 ao quadrado vai dar 100, menos 36, dividido por 4, vai dar menos 16, certo? Aí ele pediu para a gente fazer o quê? A soma dos vértices, então, menos 16 menos 5, vai dar menos 21. Vocês conseguem entender isso aqui? Como é que a gente calcula x vértice, y vértice? Sim. Sim.
Bom, gente, é isso, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar lá no privado, chamar lá, perguntar, tá certo? E assim, vejam os vídeos de novo, tá? Olha as correções de exercício, não esqueça de olhar as pesquisas que eu direcionei para vocês. Eu estou dizendo que vai cair alguma coisa relacionada às pesquisas que eu passei para vocês. Então, se eu estou dizendo que vai cair, é porque vai cair, né? Samara, Oi. quem for com Patrícia fica nesse mesmo link, viu? E quem for com Ivani, aí sai, tá bom? Pra aula de química. Pronto. Aí, no caso, eu vou gravar a aula de... Tchau. Não, Como é você que pode fica? parar que ela manda gravar. Você pode parar a sua gravação que ela manda é? gravar agora. Aí, esse e-mail vai para você ou vai para quem? Como é que fica? Vem pra mim, vem pra mim. Vai para você e você manda para mim, né? Pode ser. Pronto, você manda para mim para poder postar lá para eles. Pois tá bom. Bom, gente,